Hoje vamos falar sobre o filme O Beijo no Asfalto, de Murilo Benício, que saiu no cinema em 2018. Mas antes disso, vamos trazer uma pequena contextualização política, social e histórica sobre teatro, Nelson Rodrigues, autor da peça O Beijo no Asfalto, e arte. Uma obra de arte, pode-se dizer, é um reflexo de um momento temporal, seus desdobramentos e contextos políticos, sociais, econômicos e culturais. A vida das artes no Brasil é constantemente marcada por uma represa de ideias e também de liberdade. Pode parecer muito distante, mas há quase 40 anos da jovem democracia brasileira, se é que pode-se dizer que não foi interrompida em um momento ali, outro aqui, não foram suficientes para enraizar o pleno e livre exercício que a arte precisa como precedente para existir. A ditadura militar talvez seja o período histórico mais claro no rígido controle, senso de qualidade, do que eles tinham como qualidade, e censura de trabalhos. De exposições até filmes, poemas, livros, músicas e também peças de teatro. É nesse contexto que surgem e se fortalecem grupos e obras como o Teatro de Arena e os Croquetes. Eu não tenho culpa de ser chique assim. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Com caráter de resistência, subversão e indecência, impraticáveis para a época. O Teatro de Arena, que aqui nos interessa, zombava da elite burguesa, de sua pequenez, suas ambições e tolices. Mas o Brasil, sendo como é, transformou esse mesmo deboche em protagonista, fazendo de muitas peças um sucesso absoluto. Assim ocorreu com as peças de Nelson Rodrigues. Rodrigues foi um entusiasta da ditadura por muito tempo, apoiou o levante que tiraria João Goulart da presidência, negou por muito tempo a tortura que se instaurava nos porões do Departamento de Política e Ordem Social, o famoso DOPS, e só viria a diminuir seu ímpeto e sua posição quando descobriu que o próprio filho havia sido preso e torturado pelo Estado brasileiro. O posicionamento político do dramaturgo só aumenta o nível de nuances que podem ser analisadas em seus trabalhos. Se por um lado o recifense tinha esse caráter de direitista anticomunista ferrenho, por outro ele foi alvo constante da censura durante quase toda a sua vida. Isso por desafiar a moral, os bons costumes e a igreja. Deixa eu montar em você, deixa! Monta no cachorro. Muitos dos trabalhos de Nelson eram tensionadores por evidenciar a hipocrisia que um dado tradicionalismo e costume alimentavam. A família brasileira nuclear era o centro, mas subvertendo a lógica das relações. Os pecados carnais e morais, o incesto, a homossexualidade, o racismo, a violência de gênero eram pontos recorrentes para deslocar esses personagens. O escritor Rui Castro, que perfilou o autor na biografia O Anjo Pornográfico, pontua que Rodrigues foi pioneiro, por exemplo, em denunciar o racismo no campo das artes no país. Ele escreveu a peça O Anjo Negro para seu amigo Abdias do Nascimento, que posteriormente foi impedido de atuar, sendo substituído por um ator branco, com graxa no rosto, exigência feita pelo Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi nesse contexto que Nelson Rodrigues escreveu O Beijo no Asfalto, em 1960. Falar da peça e do contexto no qual ela foi escrita é necessário para entender o filme homônimo de 2018, dirigido por Murilo Benício. É importante ver como a peça se mantém atual. Importante pontuar também que, diferente de outras duas adaptações da peça, a de 1964 e a de 1980, essa se manteve totalmente fiel ao texto original. O ponto de partida da narrativa é a Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. Um horário de pico. Acontece um acidente e um rapaz é atropelado. Em seu leito de morte, ele implora por um beijo, atendido por Arandir, um passante, interpretado por Lázaro Ramos. O ato é testemunhado por um repórter policial sensacionalista, Amado, e vira material fresco por uma cortina de fumaça, livrando ele e o delegado corrupto Cunha das manchetes por um caso de violência que poderia ter grande repercussão. Em seu primeiro trabalho de direção, o ator e produtor Murilo Benício conecta muito bem os pontos da trama com as travas estéticas necessárias para o funcionamento do filme.
O desenvolvimento da trama é ansioso, com um ambiente triste e hostil. É interessante como o mínimo sentimento positivo que algum personagem carrega vai se apagando nessa neblina corrupta. O diretor utiliza a metalinguagem e mescla teatro e cinema, tanto na escolha de adaptar uma peça quanto nas escolhas de mise-en-scène. O filme, totalmente exibido em preto e branco, é intercalado entre cenas de mesa do elenco, discutindo e ensaiando o texto, entre piadas e causos, e as cenas da peça. A partir de agora, vai se colocar tudo para que a peça possa se desenvolver. As cenas atuadas seguem uma estética realista, mesmo que, às vezes, sejam interrompidas pela aparição da equipe de filmagem ou do cenário. Uma cena em particular se destaca quando Selminha, ao ser interrogada pela polícia, se vira, a câmera a acompanha, e revela que está sendo filmada em um teatro, frente a um público mudo diante a sua fala. Nessa cena, Murilo Benício brinca com os códigos do teatro e quebra a quarta parede. O senhor não entende que... Eu conheço muitas, que é uma vez por semana, 2 e até de 15 em 15 dias. Mas o meu marido é todo dia. Nos lembrando da interação constante entre teatro e cinema. Nesse vai e vem, o diretor brinca com a metalinguagem. O longa conta com um elenco talentoso, como Débora Falabella, interpretando Selminha, Stênio Garcia, como Aprígio, Luísa Tiso, como Dália, e em um fenômeno de autorreferência à Selminha original, Fernanda Montenegro atua como a vizinha Dona Matilde. Essa última aparece principalmente nas cenas de discussão entre os atores. Ela lembra na leitura dramática da peça os tempos da ditadura, da perseguição e repressão política. Ela pontua e insiste em alguns traços da peça tão próprios à escrita de Nelson Rodrigues. E esse Amado Ribeiro existiu, esse Amado Ribeiro assistia nossos ensaios e ele gritava que ele era pior do que está aí. A moralidade de todos os personagens é posta à prova durante o filme. É interessante como eles usam o caso para mascarar da própria indecência, devassidão e corrupção. Como se aguçar a curiosidade e o julgamento em cima de Arandir fosse não só fofoca, mas obrigação. Como assim um homem casado beija outro no leito de morte? Se é casado, cadê a aliança? Eles se conheciam, não é? Pederasta, trambiqueiro, bicha? Todo o círculo de personagens se coloca nesse momento de acusação, se não punitiva, como do jornalista e dos policiais, se mantém ali viva e incômoda, como as insinuações da personagem de Montenegro, que durante o filme recapitula sua experiência com o próprio Nelson na primeira produção da peça. Esses valores do Nelson, né, essas entidades, né, que você falava, né? Essas entidades. A noiva. Eu tenho uma filha. Noiva. Se não fosse noiva. Aqui, preciso dizer, se constroem muitos momentos interessantes de narrativa. Ao mesmo tempo que o filme consome o telespectador em uma ansiedade no ar, todo trabalhado no preto e branco, rememorando as narrativas policialescas, como a leitura de um jornal, ele quebra cenas de extrema tensão com as discussões de mesa de elenco, que é dirigida pelo diretor de teatro Amir Haddad. As interpolações de teatro e cinema são uma escolha inteligente de como contar essa história. As artes do espetáculo, neste caso, o teatro e o cinema, baseiam-se numa concepção do espectador nominalmente passivo, cuja ação depende do que é representado no palco e na tela. Portanto, se tornam dispositivos capazes de tirar o espectador de seu lugar de passividade, o cinema sendo operável pelo explícito. A construção de imagens e planos que representam visualmente uma situação, ato ou ação se conecta ao do teatro, com a noção de metalinguagem e proximidade direta de público. Há a expectativa de que o espectador ultrapasse o limite da representação visual e acredite no poder da encenação. Eu vim só te dar o recado do teu marido. Entra, papai, entra. Escuta, Selminha, o táxi está esperando. Despede o chofer. Dália! O ator João Petrilho conta que, em entrevista, o diretor Murilo Benício disse que não teria muitos recursos para criar uma ambientação de época e, por isso, decidiu, de uma maneira simples e inteligente, criar uma fotografia toda em preto e branco, nos transportando para a época em que a trama se passa. No entanto, para além de usar apenas o preto e branco, o diretor conduz a ausência de cor para fazer emergir e engolir os personagens. É uma prosa de breus éticos e estéticos. Enriquece a visão do filme como não são preciso de cores para narrar em absoluto o que acontece.
Essa cena, por exemplo, em que Arandir é confrontado por Aprígio, já traduz plasticamente a situação do personagem de Lázaro Ramos, absorvido pela escuridão do seu redor, já quase não lhe restam forças, e a apatia é sua vertigem final. Esse personagem, inclusive, fio condutor da narrativa, ganhou uma nova camada com a participação de Ramos. Além de ser um ótimo ator, por ser a única pessoa preta presente, abre o leque para um outro lado de interpretações sobre sua figura, das rejeições, perseguições, até os desejos secretos de outros personagens. Diz que me ama. Você sabe. Mas eu quero que você repita. Me ama. Não é capaz de repetir que me ama. Polícia. Aqui, a obra de Nelson Rodrigues consegue se calibrar como única. O caráter ímpar do plot twist final se apresenta não só como uma explosão, mas como uma catarse complexa. Tenho sempre. Desde o teu namoro que eu não digo o teu nome. Eu jurei pra mim mesmo que só diria o teu nome até o cadáver. Na cena do filme de 1980, a estética noir guia um Ney Latorraca confuso ao se ver perseguido e morto por alguém que na verdade o ama. Na versão de 2018, o espaço fechado cria outra ambiência para a consumação da morte, se mostrando poeticamente dolorosa. Essa personificação do amor proibido no próprio nome do personagem é o que carrega sutilmente o personagem de Stênio Garcia. Os rompantes de raiva, o olhar perdido quando confrontado, sua catarse é admitir finalmente para fora do próprio corpo como se sente. Dada a própria rememoração dentro das falas, ele nunca havia pronunciado o nome de Arandir, sempre o chamando de seu namorado, seu noivo, seu marido. Tinha ciúmes da filha, e sendo um escrito de Nelson Rodrigues, esse ponto freudiano é plenamente possível. Em um certo momento, ele solta para Selminha, você não entende, e tenta sair do recinto. Mas é aí que está. O personagem se entendia? Ele compreendia sua paixão ao mesmo nível que a trancava por medos de julgamento e perseguições. Perseguições essas que o próprio personagem alimenta, investe e age como inquisidor contra o próprio genro. O senhor gosta de alguém, papai? O senhor ama alguém? Você quer mesmo saber? Quero. Querida. Nesse momento, eu amo alguém. Parece que não existe um outro caminho para os personagens, não existe espaço para a ingenuidade ou gentileza em uma capital apaticamente violenta. Ou os personagens caçam ou eles são caçados. Nelson Rodrigues foi talvez o autor mais importante em colocar essa face imoral do Brasil, frente a frente ao país que a negava, que talvez negue até hoje, e por isso as obras continuarão a ser refeitas e reproduzidas para, quem sabe, algum momento, os arautos da moral e bons costumes parem de tropeçar na própria sujeira. Esse trabalho foi formado pela equipe 3, de temas especiais em cinema, regido pela docente Regina Gomes, no semestre 2023.1. Voz por Júlia Eberle, pesquisa e roteiro por Indra Lopes e Vitor Conegundes. Edição e montagem por Cecília Veras e Júlia Eberle. E Rafaela Paternosso fez a decupagem.